vídeo de hoje é resenha de As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa o teu like e bora lá comigo. Meredith Vos é irmã gêmea idêntica da Honor, do pequeno Moby e do Utah. Filha de um pai que, nas circunstâncias atuais, ela não respeita muito, e filha de uma mulher que, depois que sofreu um acidente, enfrentou muitos transtornos, principalmente o de personalidade, e nunca mais foi a mesma pessoa. E ela é também enteada da ex-enfermeira da mãe. É uma grande família, é um grande caos, e o caos se dá justamente porque essa grande família mora na mesma casa. Aliás, dentro de uma igreja. Onde eles moram era uma igreja que foi transformada em casa. Isso porque o pai da Meredith quis se vingar do pastor que morava então naquela igreja, e eles não se davam muito por conta do cachorro do pastor, porque o cachorro só ficava acuando, e de raiva ele comprou a igreja, mandou o pastor ir embora e agora faz morada naquela igreja que eles chamam de Dollar Vos, então, que é a casa deles. E parece que não tem mais como aquela família ter mais caos em seus dias, mas tem sim, e tem com o surgimento do Luke, que é irmão então da madrasta da Meredith, e do Sagan, que é o namorado da Honor. Essas ligações familiares e até de relacionamento vocês vão ver que vão mudar ao longo do tempo, porque aqui muitas coisas vão acontecer com o Sagan e com a Honor, muitas coisas vão acontecer principalmente com a mãe da Meredith, que eu julgo que o grande plot aqui é a mãe dela, é o transtorno que a mãe dela enfrenta, que muito do que eles vivem agora, muito da realidade que eles têm agora é por conta dessa doença, deste transtorno psicológico que a mãe deles tem. A Meredith conheceu o namorado da irmã dela enquanto ela estava tentando comprar um troféu, porque vocês já vão entender o porquê ela estava tentando comprar um troféu. E eles conversaram a primeira vez de uma forma bastante inusitada, principalmente por conta da percepção da Meredith, porque ela nunca tinha visto ele na frente, e bateu o olho dele lá naquele mercado, naquela loja, logo de cara gostou dele, e depois ela foi pra fora, enfim, da loja, e ele seguiu ela, eles começaram a conversar e acabaram se beijando. Para a Meredith, isso tudo foi uma grande surpresa e uma grande vontade dela também, porque ela estava super afim dele. Mas esse encanto inicial se quebra após o Sagan receber uma ligação. A ligação da mulher que ele deveria estar beijando. Ou seja, a irmã da Meredith, a Honor. Então aqui, logo no início do livro, começa a grande confusão, que a Meredith beijou, né, o namorado da irmã gêmea idêntica dela. E aqui a gente começa a fazer muitas perguntas, porque o relacionamento do Sagan e da Honor parece ser sim um relacionamento bastante afetivo, assim, de carinho, mas um pouco estranho, até distante para um relacionamento de namorados, ainda mais porque a Honor geralmente não se relaciona com pessoas que não estão morrendo. Ela tem uma carga ali psicológica em cima dela de que ela amou muito um menino,
e ele acabou falecendo de câncer, enfim, e agora ela só se relaciona então com pessoas que já estão prestes a morrer, e a princípio o Sagan não está prestes a morrer, então a Merit não entende muito bem o que está acontecendo ali, e ela começa a questionar muitas coisas da vida dela a partir deste ponto. Aliás, não é a partir deste ponto, ela se questiona desde sempre sobre a estrutura familiar dela, né, sobre o pai dela ter traído a mãe dela, sobre a mãe dela não sair do porão da casa deles, da igreja, ela morar lá ainda e depender exclusivamente do ex-marido e dos filhos, então ela não tem o apoio da mãe, ela não tem a mãe por ela precisa ser mãe para a mãe dela, e ela não sente uma ligação grande com o Utah, ela sente um desligamento dela com a Honor, ela não se dá bem com a Verônica, então a madrasta dela. O único que ela consegue ter uma aproximação maior é o Mob, que é o bebezinho. Além de colecionar troféus que não ganhou, a Merit também coleciona os segredos que a família dela insiste em fingir que não existem. E dado a tudo isso, o afastamento dela com a família inteira, ela estar apaixonada pelo namorado da irmã, ela não saber o que ela sente em relação a ela mesma, a ela estar completamente deprimida, ela começou a pensar que se ela sumisse, se ela morresse, talvez ela não fizesse tanta falta assim. Mas antes de tomar uma das medidas mais drásticas que ela já tomou na vida, ela resolve que está na hora de confrontar toda a família dela para que todos revelem os seus segredos. Então ela escreve uma carta enquanto ela está completamente bêbada, alucinada, e entrega essa carta embaixo da porta dos quartos, né, das pessoas que moram com ela, dos seus irmãos, pais, e ela acaba tomando remédios, então, para findar com a vida dela. Mas nem tudo sai como planejado, ainda bem, porque ela se arrepende no meio do caminho, e a partir do momento que o plano dela, o plano inicial, não deu certo, ela vai precisar decidir se ela vai dar uma segunda chance para a família dela e até mesmo para ela mesma. Em As Mil Partes do Meu Coração, a gente percebe que nunca é tarde demais para perdoar, para resolver assuntos inacabados, e que não existe família perfeita, por mais branca que seja a cerca. Eu quis trazer a referência da cerca branca porque eu acho que diz muito, né, sobre famílias no geral. Aqui ela se refere, né, que a cerca branca que cerca a casa dela, a igreja, é a única coisa normal que tem lá naquela casa, porque a casa não é normal, é uma igreja, a família dela não é normal, então ela ficava às vezes até medindo a família dela por outras famílias, e a gente tem que entender sim que não existe família perfeita, não existe pessoas perfeitas, que em todas as famílias, em todos os lugares, todas as pessoas guardam segredos, precisam resolver seus problemas, e aqui na história deste livro, a maior parte dos problemas deles se resolveriam conversando, porque a partir do momento que eles resolvem dialogar, enfrentar os problemas daquela família, eles acabam se acertando, né, ou enfim, tomando atitudes para que isso venha a acontecer, né, esse acerto, né, venha a acontecer a longo prazo. E desde o início do livro, enquanto eu ia lendo as reclamações dela, as indagações delas acerca da família dela, eu ficava pensando, conversem, conversem, a conversa é tudo, o diálogo é tudo.
em qualquer tipo de relacionamento que a gente venha ter, seja amoroso, seja de amizade, seja familiar, seja no trabalho, o diálogo sempre é a melhor saída. Sem diálogo a gente não consegue resolver os problemas. E era o que acontecia aqui com a família Vosso. Eles tinham muitos segredos que não eram explanados, né? Todo mundo tinha ali seus segredos, ou até alguns segredos, né, que não eram tão segredos assim, mas eram algumas problemáticas, como a Honor, né, se relacionar só com pessoas que estavam morrendo, né? E eles fingiam que aquilo não era nada, que ela não precisava de um tratamento daqui a pouco, né? Ou então não procuravam conversar com ela e entender os motivos dela. Não conversavam com a Merit para entender os motivos de por que ela sempre estava tão agressiva, explosiva, ou até retraída, que não saía do quarto dela, deprimida em certos pontos, por que o Uta tinha certas ações, por que o pai traiu a mãe, por que a mãe não saía do porão. Então eram perguntas que nunca eram feitas, ou quando eram feitas não eram respondidas. Então aqui todos os problemas da família Voss, a maioria deles se resolveria com 1 hora por semana numa terapia. E no final da história o cachorro volta, aquele cachorro que fez o pai da Merit comprar a igreja acaba aparecendo de novo. Ele tem um papel fundamental no final da história, então ele vai ser um protagonista muito importante para algumas resoluções, principalmente com a mãe da Merit, com o pai da Merit e com ela própria. Então essa aparição do cachorro vai ser muito importante na finalização da história desta família. E para saber o final, é claro, vocês vão precisar ler o livro. É um livro que eu indico, é um livro para quem quer ler algo facinho de se ler, que trata questões também muito importantes, embora de uma forma mais superficial, né? Como doenças, né? Transtornos psicológicos, transtornos mentais, depressão, suicídio. Então tem muitas questões importantes que são abordadas aqui no livro. É um livro que daqui a pouco pode gerar até certos gatilhos, então se em algum momento você tiver algum gatilho, finalize a leitura por aí, não dê sequência à leitura, mas eu julgo que é um livro bastante importante até pra gente entender algumas coisas óbvias que às vezes no dia a dia a gente acaba deixando passar. Comenta aqui nos comentários se você já leu As 1000 Partes do Meu Coração e o que você achou da história. Deixa o teu like nesse vídeo se você gostou dele. Compartilhe o vídeo com teus amigos e familiares e pede para eles se inscreverem no meu canal, e você também se inscreva se ainda não é inscrito. Até o próximo domingo, onde trarei um vídeo novo aqui pro canal. Beijinhos, tchau!